Olá, muito boa noite. Começa agora pela TV Candidez, canal 13, o Amostra Grátis. O programa que é apresentado ao vivo toda terça-feira, sempre a partir de 9 da noite. Dentro da proposta da TV Candidez, quer levar informação com prestação de serviço. Você já sabe que toda semana nós estamos ao vivo na terça, com a reprise no sábado. Programa de saúde gravado no sábado, é a nossa reprise a partir de 1 da tarde. Não tem como você participar. Efetivamente, a sua participação vale na terça-feira, onde o programa é ao vivo, bem como praticamente todos os programas da TV Candidez. A direção prioriza a participação do telespectador, a interatividade. Então, por isso, você pode participar conosco enviando a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, que daqui a pouco vai estar na tela. Nessa terça-feira, 21 de janeiro de 2020, já estamos caminhando para quase o final de janeiro. Pelo menos já estamos na segunda quinzena e como o tempo passa rápido. E sem perda de tempo, eu vou apresentar agora o meu entrevistado desta noite. Com muito prazer, eu recebo o médico cirurgião bariátrico, Dr. Cláudio Roberto Almada. Hoje nós vamos falar sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica. Para você que está ligando a TV Candidez agora, eu lembro que você pode participar conosco, enviando a sua pergunta, tirando a sua dúvida pelo 3222-5052. O telefone já está na tela. Dr. Cláudio Roberto Almada, muito boa noite. Prazer imenso de receber aqui pela primeira vez nesse ano de 2020. Boa noite, Samuel do Vale. Boa noite a todos da TV Candidez e ao programa Amostra Grátis da Saúde. Mais uma vez agradeço a oportunidade de estar aqui presente para estar aqui esclarecendo aos telespectadores a respeito da cirurgia bariátrica, a respeito da obesidade mórbida, das doenças que estão associadas a ela, que diminuem assim o tempo de vida de nossos pacientes e a qualidade de vida. Muito bem. O nosso tema já está na tela, que é os benefícios da cirurgia bariátrica, e eu gostaria logo de cara fazer uma pergunta ligada ao tema. São muitos os benefícios e esses benefícios de fato são importantes para a vida da pessoa quando se trata da cirurgia bariátrica? Você imagina, Samuel, uma pessoa que carrega consigo 40 quilos a mais do que o peso normal que deveria estar com ele, né? Então essa pessoa tem uma grande dificuldade de movimentação, uma grande dificuldade de estar realizando os mínimos esforços físicos, tarefas simples do dia a dia. Com isso, além dessas dificuldades do dia a dia, nós temos também as doenças que são associadas à obesidade, que nós chamamos de comorbidades. As comorbidades são doenças tipo pressão arterial sistêmica, o paciente é hipertenso, toma várias medicações para estar controlando essa pressão do dia a dia, para evitar uma consequência mais grave, que seria um infarto, um acidente vascular cerebral, e aí por diante. Nós temos a apneia do sono, né, que é uma doença grave, que pode levar o paciente a óbito durante o sono. Nós temos uma incidência bem razoável de óbito durante o sono por causa da apneia. Existe uma parada de respiração durante o sono, devido ao aumento, né, significativo da epiglote, que é uma glândula que tampa a passagem de ar para os pulmões, levando assim a uma parada respiratória. Nós temos as artralgias de joelho, de coluna, e nós temos uma doença muito maléfica e silenciosa, que é a diabetes. A diabetes é uma doença muito sorrateira, ela age de maneira gradativa, lesando nossos órgãos nobres nossos, tipo pâncreas, a visão nossa, a função renal, as extremidades. Por isso existe as necessidades de amputação quando a doença se arrasta a longo prazo. Então, tudo isso pode ser consequência só do ganho excessivo de peso. E quando você perde peso com a cirurgia bariátrica, perde peso com qualidade, com orientação da equipe multidisciplinar, toda essa gama de doenças associadas à obesidade, ela pode desaparecer da noite para o dia, levando assim o paciente a uma qualidade de vida totalmente diferente do que era antes da cirurgia bariátrica. E qual é esse perfil desse candidato à cirurgia bariátrica, né? A gente se imagina
que a pessoa tem que ser muito, mas muito obesa. E deu para perceber nessa sua primeira colocação que não basta apenas ser um ganho de peso elevado, né? A pessoa pode ter algumas doenças associadas. Tem um peso mínimo, parece que tem uma relação da questão da altura e do peso do IMC. Isso. Existe uma conta simples que se chama IMC, Índice de Massa Corporal, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Então, quando nós pegamos uma pessoa, um exemplo de 100 quilos com 1,70, nós faremos a seguinte conta: 100 dividido por 1,7 dividido novamente por 1,7. Se essa conta der de 30 a 35, nós chamamos esse paciente de obesidade grau 1. E se esse paciente tiver doenças graves associadas de difícil controle, tipo a diabetes mellitus, esse paciente tem indicação de estar realizando o procedimento cirúrgico, e nesse caso, esse procedimento cirúrgico é chamado de cirurgia metabólica. O paciente não é tão pesado, ele não tem tanta massa gordurosa, mas é um paciente que enquadra dentro da obesidade grau 1, com doenças graves associadas a ela, e ele tem indicação de estar realizando esse procedimento para cura dessas doenças ou remissão dessas doenças. Quando essa conta dá de 35 a 40, esse paciente já enquadra dentro da obesidade grau 2. E aí sim é chamada de cirurgia bariátrica. Logicamente, existe sim os efeitos metabólicos em cima, com a remissão ou cura dessas doenças associadas a ela. E quando esse paciente apresenta o IMC acima de 40, aí nós já chamamos de obesidade mórbida, que tem indicação absoluta da cirurgia bariátrica. Uma vez o paciente dentro da obesidade grau 2, ou seja, IMC acima de 35, esse paciente tem menos de 3% de chance de conseguir perder peso e manter o peso perdido pelo resto da sua vida. Então, se nós pensarmos ao contrário, qualquer coisa que esse paciente faça de tratamento clínico, que não seja o tratamento cirúrgico, a falha é de 97%. Então, existe uma falha muito grande do tratamento clínico. Por isso, os pacientes com IMC acima de 35, eles têm indicação absoluta de estar realizando o procedimento cirúrgico. Com relação à cirurgia, eu gostaria de abordar ainda nesse primeiro bloco, quando se fala cirurgia, muitas pessoas têm uma certa temeridade. Há uma evolução quando se fala também da cirurgia bariátrica. Você opera da mesma maneira, segue o mesmo rito quando começou a fazer a cirurgia bariátrica? Houve uma evolução? Eu particularmente comecei a cirurgia bariátrica há um bom tempo já. Nós começamos por volta de 2001. A cirurgia era uma cirurgia muito difícil de estar realizando, tecnicamente falando. A cirurgia era uma cirurgia longa, em torno de 3 horas, 4 horas de cirurgia. Todos os pacientes nossos iam para o CTI, ficavam em média 3, 4 dias internados. Hoje, Samuel, para você ter uma noção, nós conseguimos fazer em média 5, 6 bariátricas num só dia. As cirurgias nossas duram em torno de 40 minutos. Existe sim uma tecnologia hoje embarcada com a gente que acelerou muito o tempo cirúrgico. E com o tempo cirúrgico baixo, nós conseguimos dar uma alta muito precoce para esse paciente, sem a necessidade de CTI. Nenhum paciente meu vai para o CTI, só os pacientes que têm doenças muito graves associadas, tipo diabetes de difícil controle. Os demais pacientes vão para o quarto e eles têm alta hospitalar no outro dia, por volta de meio-dia, 1h da tarde. Então, nossos pacientes hoje, eles ficam menos de 24 horas internados, com tempo cirúrgico de aproximadamente 40 minutos e uma recuperação em casa em torno de 1 semana. A cirurgia bariátrica mudou muito com a videolaparoscopia e agora está mudando mais ainda com a cirurgia robótica. O sistema de robô hoje, oferecido também por nós,
é um sistema muito eficiente, preciso, que faz a cirurgia num tempo cirúrgico mais ou menos igual, um pouco mais, mas de uma precisão muito grande. Hoje nós sabemos que o paciente obeso mórbido, ele corre muito mais risco de morte vivendo obeso do que deitando na mesa de cirurgia. A nossa taxa de complicação cirúrgica é em torno de 0,3%, 0,4%. Então nós precisamos de operar de 300 a 400 bariátricos para a gente ter uma complicação. E na grande maioria das vezes, graças a Deus, quando esse paciente complica, nós conseguimos descomplicá-lo, porque a gente fica muito atento, a gente tem uma experiência muito vasta, já são mais de 20 anos, quase 20 anos de cirurgia bariátrica, e nós temos aí mais de 3.500 pacientes já operados. Ok, bacana, valeu. Olha aqui, nós estamos encerrando esse primeiro bloco, você pode participar conosco, nós estamos ao vivo nesse 21 de janeiro de 2020. O nosso WhatsApp está na tela, que é o 3222-5052. O nosso intervalo é rápido e é objetivo. Daqui a pouco a gente está de volta na sequência do programa de hoje. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo, lembrando para você que a Megscan é o nome de ressonância magnética, e ressonância magnética tem nome. O horário estendido continua até às 10 da noite de segunda a sexta e no sábado até 1 da tarde. Ressonância magnética tem nome e esse nome é Megscan. Deixa eu dizer aqui que nós teremos na próxima terça-feira, é a última terça-feira de janeiro, nós teremos, já estamos vivendo a campanha do Janeiro Branco. O que é a campanha do Janeiro Branco? Ela remete à prevenção da saúde mental, ligada evidentemente à Sociedade Brasileira de Psiquiatria. Nós teremos na próxima terça-feira a presença do psiquiatra, também cooperado Unimed Divinópolis, Vladimir Costa e Silva. E eu vou pedir ao Túlio que coloque para a gente a chamada. Olá pessoal, e na próxima terça-feira, dia 28 de janeiro, nós vamos abordar aqui no programa Mostra Grátis da Saúde sobre a questão da campanha Janeiro Branco, que remete à prevenção das saúdes mentais. Estou ao lado de Dr. Vladimir Costa e Silva, psiquiatra, que já esteve conosco aqui no programa Mostra Grátis, ele que vai estar, portanto, na próxima terça-feira. Doutor Vladimir, o que o telespectador da TV Candidez, especificamente do programa Mostra Grátis, pode esperar dessa nossa entrevista? Mostra Grátis, boa noite. Boa noite a todos, telespectadores, espectadores do Mostra Grátis. O que eles podem esperar é uma conversa bastante simplificada, desmistificar o que é o sofrimento mental. Afinal de contas, o sofrimento mental, ele atinge principalmente os transtornos de humor, uma parcela muito grande da população. Chega a ser quase 1/3 das pessoas no mundo hoje em dia podem sofrer de transtornos do humor e emocionais. Pode-se dizer que a principal queixa, uma das principais queixas no consultório? Não só no consultório da psiquiatria, é uma das principais queixas que as pessoas levam em todos os consultórios, em todas as clínicas. Quase a parcela muito grande, 1/3 das pessoas vão em algum momento sofrer de transtornos de humor. Lembrando que esse é o nosso carro-chefe, o transtorno de humor. Mas durante o programa, o psiquiatra Vladimir Costa e Silva também vai estar tirando dúvidas sobre depressão, ansiedade e fobias. Não é isso, Vladimir? Qualquer dúvida que tiverem, podem direcionar o programa, que responderei com o maior prazer. Portanto, é na próxima terça-feira, a última terça-feira de janeiro. Eu espero você. Estaremos lá.
Um abraço, portanto, para o Vladimir Costa e Silva, que é psiquiatra aqui em Divinópolis e que vai estar na próxima terça-feira conosco aqui ao vivo do programa Amostra Grátis da Saúde. Você, é claro, pode participar conosco, porque o programa é sempre ao vivo na terça-feira e a gente conta com a sua participação. Agora há pouco, no intervalo, eu mostrava aqui já algumas perguntas para o médico cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada, que são muitas as perguntas. Doutor Cláudio, nesse segundo bloco a gente sempre fala um pouco da questão ligada à vida do médico, desse profissional que esteja aqui, seja médico ou não médico, seja um outro profissional da saúde, como fonoaudiólogo, psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta. Como é que é a história de vida, eu digo a vida acadêmica a qual eu estou me referindo, do médico Cláudio Almada? Como é que você foi para a medicina? Olha, eu comecei o segundo grau, logo tive interesse a estar realizando o vestibular para medicina. Eu fiz medicina na faculdade de Pouso Alegre e na sequência eu fiz cirurgia geral, né? Então eu sou especialista em cirurgia geral. Logo em seguida eu realizei a minha formação em cirurgia do aparelho digestivo. Também sou especialista, tenho título de especialista em cirurgia do aparelho digestivo. E depois realizei a formação em cirurgia bariátrica. Também sou especialista em cirurgia bariátrica. No caso, sou especialista em cirurgia bariátrica pelo Conselho Federal de Medicina. Né? Na verdade, nós somos poucos profissionais a nível nacional. Eu sou especialista em cirurgia bariátrica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e sou membro da IFSO, Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica. Tenho também formação em cirurgia por videolaparoscopia, título de especialidade, e também cirurgia, hoje eu sou certificado na cirurgia robótica, né? Realizei minha formação nos Estados Unidos, no Florida Hospital, onde nós adquirimos essa habilidade, né, de estar exercendo a cirurgia pelo robô. Muito bem, a Maria Cleide está perguntando aqui como é que ela vai saber qual profissional, qual médico para fazer uma cirurgia bariátrica. Tem que ter especialidade? É importante isso? Isso é muito importante. O paciente tem que saber em quem mãos está. Quando você está na mão de um profissional experiente, a taxa de complicação cirúrgica é muito baixa, é em torno aí de 0,3%, 0,5%. Quando você cai na mão de profissionais que estão em formação ou não são especialistas na área, a chance de complicações do ato cirúrgico e até do pós-operatório aumenta muito. Então você tem que ter certeza que você está na mão de um profissional habilitado e de experiência para estar realizando o procedimento com segurança. E você é um médico cooperado da Unimed de Divinópolis, conforme nós já falamos aqui, com atuação em Divinópolis e também na cidade de Formiga. Hoje eu sou instrutor de cirurgia bariátrica, eu sou preceptor, eu ajudo na formação de outros cirurgiões, né? Então hoje eu realizo a cirurgia bariátrica em Divinópolis, os meus pacientes, e ajudo outros colegas a estar evoluindo aí na cirurgia bariátrica na cidade de Varginha, onde nós temos já mais de 800 pacientes já operados em Varginha, na cidade de Pouso Alegre também, onde eu ajudo um colega de lá, e hoje nós estamos começando um trabalho muito bacana em Poços de Caldas, com os pacientes do SUS. Lá eles realizam a cirurgia pelo SUS, por via ainda convencional, via aberta, e o pessoal pediu a minha ajuda para que a gente esteja começando a cirurgia lá por via laparoscópica. Então nós estamos começando esse trabalho lá na cidade de Poços de Caldas. Você tem uma ideia aproximadamente quantos pacientes já passaram pela sua mão numa mesa de cirurgia? Nós temos hoje, sabidamente, mais de 3.500 pacientes já operados. E como é que é essa satisfação? Alguns voltam para, exemplo, agradecer, não é bem a palavra que eu quero dizer agradecer, mas para mencionar a alegria de se reencontrar num peso adequado? Eu acho que a questão mais satisfatória que tem para a gente, cirurgião, pelo menos para mim, é saber que um paciente está bem, evoluiu bem e é uma gratificação muito grande. É muito comum eu estar no dia a dia, na rua, e o paciente me para e fala: olha, doutor, lembra de mim, olha como eu estou bem.
Eu recebo, hoje mesmo eu recebi uma mensagem no WhatsApp de uma paciente e mandando antes e depois. É uma coisa assim muito emocionante e satisfatória para a gente saber que uma das pessoas mais importantes daquela transformação foi a gente, né? Através desse nosso empenho, de vários anos de estudo, nós podemos proporcionar àquele paciente essa mudança de vida, mudança de estilo de vida, mudança de saúde mesmo, saúde, inclusive saúde mental, né? E a remissão das doenças, né? Que assombra os pacientes, né? São doenças graves associadas à obesidade. Já que você está falando da questão de paciente, né? Que foi essa cirurgia e demonstrou essa satisfação, eu vou pedir aí ao Carlos e ao Túlio que coloque para a gente um depoimento curto, rápido, mas bem objetivo, por gentileza. Boa noite, Samuel. Boa noite a todos. Esse é o programa Amostra Grátis. E eu queria dar o meu testemunho da cirurgia bariátrica que eu fiz, que foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Minha vida melhorou 100%. Eu tinha apneia, estava com início de cirrose e também eu tive diabetes. Com essa cirurgia acabou todos os meus problemas e eu emagreci 52 quilos. Foi uma mudança muito grande, radical na minha vida, que vai prolongar minha vida por muito tempo. Eu acho que todos devem fazer a cirurgia. A cirurgia é muito fácil de fazer, não passei mal, não tem mito nenhum. Essa cirurgia é muito boa. É uma coisa assim que todas as pessoas obesas eu aconselho a fazer, porque a mudança é muito radical na vida. Eu renasci de novo, melhora a autoestima, melhora tudo na vida da gente. A gente nasce de novo. Eu queria mandar um alô pro Cláudio Almada também, que foi meu médico. Eu acho que é um dos melhores médicos que tem aqui na região. Um abraço para todos. Um abraço para o Alessandro Peçanha, uma figura bastante conhecida aqui em Divinópolis, né? Tem o seu carro de som de propaganda aqui em Divinópolis. E eu encontro sempre, outro dia, já tem bastante tempo que eu encontrei com o Alessandro, né? E eu vi a perda de peso, foi algo mais de 50 quilos, foi 56, se não me engano, ele falou ali. E como é que você recebe esse depoimento do Alessandro? Retrata também o depoimento de outras pessoas, essa mesma linha, Cláudio? Te agradeço muito, Alessandro, pelo reconhecimento. Realmente o Alessandro foi uma pessoa que marcou muito a gente dentro da cirurgia bariátrica. O Alessandro era um paciente grande, né, com 50 quilos a mais, e um paciente difícil de operar, mas ele se empenhou. Eu lembro que nós gastamos muito tempo para prepará-lo, né, tanto do ponto de vista físico quanto emocional e tudo, para colocá-lo na mesa de cirurgia. Mas ocorreu tudo bem, foi uma cirurgia tranquila após a perda de peso. O Alessandro perdeu em torno de 30 quilos para ir para a mesa de cirurgia para mim, teve um empenho muito grande, né? E com isso a cirurgia foi uma cirurgia tranquila, sem grandes dificuldades técnicas. A evolução dele foi muito favorável e ele realmente mudou o estilo de vida dele. Como ele mesmo disse, né? Tinham várias doenças associadas e hoje o Alessandro é um cara que eu posso dizer que teve um sucesso absoluto com a cirurgia bariátrica. Doutor Cláudio, eu estou recebendo aqui algumas mensagens e pelo menos algumas 3 aqui estão muito parecidas. As pessoas estão dizendo que estão tentando emagrecer, não conseguem porque tem problema de coluna. E algumas pessoas estão pedindo, né? Elas querem saber se elas estão aptas ou não para fazer a cirurgia bariátrica. É importante citar aí o site para a pessoa ver lá e fazer o cálculo do IMC, por exemplo? Existe a conta, né, que nós acabamos de dizer agora há pouco, que se chama IMC, Índice de Massa Corporal. O jeito mais fácil, se vocês quiserem, vocês podem entrar no meu site, www.claudioalmada.com.br. Lá dentro do site tem cálculo do IMC e lá você coloca a sua altura e seu peso. E logo na sequência você vai ter o resultado dessa conta. Dentro desse resultado, se você estiver de 30 a 35, obesidade grau 1, de 35 a 40, obesidade grau 2, com indicação de cirurgia, e
Acima de 40, obesidade grau 3, com indicação absoluta da cirurgia bariátrica. Lembramos que, quando o paciente chegou no IMC de 35, qualquer coisa que esse paciente faça, que não seja o procedimento cirúrgico, a falha do tratamento clínico é em torno de 97%. Por isso que hoje nós indicamos a cirurgia com uma certa, entre aspas, facilidade. Porque nós sabemos que esse paciente não tem chance de emagrecer sem o tratamento cirúrgico. Isso é muito evidente no dia a dia nosso, porque todos os pacientes eles chegam, doutor, faz 10 anos que eu tento, já tomei todo tipo de medicação, doutor, eu até consegui perder 30 quilos, consegui perder 20 quilos, mas depois eu ganhei tudo de novo. Então existe sim um efeito sanfona, né, que é devido à memória celular. Nós temos uma chamada memória celular, que existe uma tendência a esse paciente voltar ao último peso que ele teve mais alto. Por isso é tão complicado que o paciente perca peso e consiga manter o peso perdido sem a cirurgia bariátrica. Nós vemos que a definição de obesidade é uma definição bem complexa. A obesidade hoje ela é classificada como uma doença grave, complexa, multifatorial e de difícil controle. Então, quando o paciente perde peso com a cirurgia bariátrica, nós sabemos que aquele paciente é um paciente doente, porém, é um paciente que naquele momento ele está com a doença controlada pela cirurgia bariátrica, que seria uma ferramenta que ele estaria usando. A partir do momento que esse paciente deixa de usar essa ferramenta, esse paciente pode voltar a engordar tudo de novo por causa da memória celular, devido a essa definição complexa da cirurgia bariátrica. Nós temos uma falha bem significativa, inclusive da cirurgia, que gera em torno de 20% a 30%. Na grande maioria das vezes, esses pacientes não seguiram o tratamento adequado que nós propomos antes do procedimento cirúrgico, que é o acompanhamento com nós, da nossa equipe, durante, no mínimo, 1 ano. O Samuel, do bairro São Luís, ele faz aqui a pergunta: qual seria o médico correto para fazer a cirurgia bariátrica, e ao mesmo tempo ele pergunta sobre a questão do tempo de recuperação. Você já falou um pouco sobre isso no primeiro bloco, mas em respeito aqui à mensagem do Xará, eu gostaria que você explicasse. É uma recuperação mais rápida hoje com essa nova técnica da cirurgia? A recuperação hoje, a cirurgia é um procedimento rápido, em torno de 40 minutos. Esse paciente tem alta hospitalar em menos de 24 horas. E a recuperação para voltar às atividades trabalhistas, que não exige grandes esforços, é em torno de 1 semana, né? Para você ter uma noção, com 30 dias de pós-operatório, esse paciente já é liberado para as atividades físicas de pequenos esforços, tipo caminhada, esteira, bicicleta ergométricas. Com 2 meses de operados, atividades físicas moderadas, e com 3 meses de operados, atividade física intensa. Então é realmente hoje uma recuperação muito rápida, principalmente quando você compara com o que era antigamente. Olha aqui, eu recebi uma mensagem de Nova Serrana. Um abraço a todos de Nova Serrana, eu fico muito feliz, uma cidade que sempre participa conosco ao vivo. A Maria das Graças está perguntando sobre a questão da cirurgia pós-cirurgia bariátrica. Todas as pessoas terão que passar pela cirurgia plástica? A cirurgia plástica, ela deve ser muito bem avaliada após 1 ano de operado. Após 1 ano da cirurgia bariátrica, esse paciente estará com o peso estabilizado. Aí sim, esse paciente vai procurar um profissional especialista na área, e esse profissional, ele vai estar fazendo uma avaliação minuciosa e indicando ou não a cirurgia bariátrica de acordo com a necessidade de cada paciente. Inclusive, hoje, eu quero mandar um grande abraço à minha amiga e paciente muito querida, Ana Paula Marçal, que todos a conhecem, uma maquiadora muito famosa. Com 2 anos agora de pós-operado, ela perdeu em média quase 40 quilos, e ontem ela realizou o procedimento cirúrgico da cirurgia plástica. Olha. Tive com ela hoje pela manhã, estava muito bem, foi um procedimento longo, mas
com muito sucesso e muito feliz da vida. Um grande abraço, Ana Paula, e obrigado mais uma vez pelo seu carinho e pela credibilidade que você tem me dado aí a cada dia. Muito bem, nós vamos para o nosso segundo e brevíssimo intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Nós estamos recebendo com muito prazer o médico cooperado Unimed de Divinópolis, Cláudio Almada, Dr. Cláudio Almada, que é cirurgião bariátrico. Nós estamos falando sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica. É um minuto e a gente está de volta. Hábitos saudáveis reduzem gastos desnecessários e dão sustentabilidade para você desfrutar com saúde os prazeres que a vida merece. Mudar um hábito muda uma vida. Veja por onde começar em mudeumhabito.com.br. Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa, mais benefícios para seus funcionários e muito mais saúde para sua família. Cuidar de você, esse é o plano. Muito bem, de volta ao vivo em nome do Forte Limpeza, nós vamos dar agora a dica de corrida. No dia 9 de fevereiro nós teremos em Divinópolis mais uma edição da Corrida Rústica da Polícia Militar, que vai ser realizada na 7ª Companhia Independente no bairro Icaraí. E nós temos aí um pequeno vídeo e o Túlio Carlos coloca pra gente. Essa oportunidade, Samuel, boa noite aos telespectadores do programa Amostra Grátis. Tenente Fernanda, fala pra gente por que dessa mudança do local, saindo aqui do centro, indo para a companhia no bairro Icaraí. Boa noite, Samuel, boa noite a todos. Então, a Corrida Rústica, ela já está na 17ª edição, porém, esse ano nós colocamos uma novidade, que é a mudança do local. Esse ano, então, a corrida vai acontecer lá no Distrito Industrial Coronel Jovelino Rabelo, aqui em Divinópolis, né, lá no bairro Icaraí. E isso visando ter melhoria para o evento, tanto a geografia do terreno, local para o pessoal conseguir estacionar, os atletas chegarem, ter um conforto maior, uma melhoria da área de concentração, vai dar mais conforto para todos os atletas que participaram conosco. Ok, Tenente Cunha, deixa pra gente então um convite para todas as pessoas, aqueles que correm, aqueles que não correm, aqueles que apenas caminham para esse grande evento do dia 9 de fevereiro. Então, Samuel, eu e a Tenente Fernanda, nós viemos aqui convidar todos para participarem, prestigiar o nosso evento no dia 9 de fevereiro, que é a 17ª Corrida Rústica. Toda a família pode participar. Nós temos esse ano a caminhada e a corrida Kids. Então, o corredor, o pai que vai participar, ele pode deixar o seu filho lá, será monitorado para que participe da corrida Kids, e aquele que não estiver sinta preparado para correr, pode caminhar no seu ritmo. Fernanda, vamos para finalizar, vamos colocar mais uma vez o site? Claro, o site, ele está disponível para as inscrições. É só para pesquisar Minhas Inscrições e buscar o evento 17ª Corrida Rústica da PM. Lá nós temos o regulamento e todas as informações do nosso evento. Um abraço para o Tenente Cunha e também para a Fernanda. Portanto, no dia 9 de fevereiro, mais uma edição da Rústica da PM aqui em Divinópolis. Estaremos lá com todos. De volta com a nossa entrevista ao vivo. Daqui a pouquinho, no finalzinho desse bloco, eu vou chamar aí uma pequena gravação com Laércio Viana, da Unimed Divinópolis. De volta com a nossa entrevista, nós estamos recebendo hoje com muito prazer o cirurgião bariátrico Dr. Cláudio Roberto Almada. Nós estamos falando sobre a questão dos benefícios da cirurgia bariátrica. Você pode participar conosco pelo 3222-5052. Boa noite, Samuel. Gostaria de parabenizar pela entrevista o Dr. Cláudio Almada. Dar um grande abraço para esse grande profissional. Sou muito grato por fazer parte da sua equipe. Renato Rezende, psicólogo, está mandando aqui um abraço para você. Grande abraço, Renato, e obrigado mais uma vez por enriquecer tanto a nossa equipe, né? Você e a Janaína, que é a nossa nutricionista. Nossa equipe hoje é uma equipe muito conceituada, muito respeitada. Prova disso é a evolução dos nossos pacientes, né? Com as perdas de peso satisfatória e manutenção dessa perda de peso. Então, deixo aqui meu agradecimento. Já que você citou aí a nutricionista Janaína e o psicólogo Renato, é importante ter essa equipe multidisciplinar nesse contexto aí da cirurgia bariátrica, e por que isso é importante? Qual que é a proposta da cirurgia bariátrica? A proposta da cirurgia bariátrica é que esse paciente
perca peso e consiga manter o peso perdido pelo resto da sua vida. Para que esse paciente perca peso e consiga manter o peso perdido, ele tem que mudar o estilo de vida dele. Então, a reeducação alimentar está dentro de uma mudança de estilo de vida. Então, o que comer, na hora de comer, como comer, a velocidade que você vai comer, o volume que você coloca na boca, os intervalos entre as refeições, tudo isso faz parte da nova fase que é o processo de reeducação alimentar, né? Nós temos a parte psicológica que é muito importante, né? Não adianta, a obesidade, ela tira oportunidades, ela tira a qualidade de vida do paciente. Quando esse paciente perde peso, ele às vezes é visto de uma forma diferente pela sociedade, pela família, pelos amigos, pelo trabalho. Esse paciente precisa sim de um suporte psicológico para estar orientando esse paciente, né, na vida pós-cirurgia bariátrica. Então, o procedimento em si é uma coisa que ele carrega junto a ele esse acompanhamento da equipe multidisciplinar para que possamos ter sucesso na cirurgia bariátrica, que seria a perda de peso e a manutenção dessa perda de peso, juntamente com uma mudança, né, do seu estilo de vida. Olá, Samuel, boa noite. Eu gostaria de saber quanto tempo depois a pessoa pode voltar a praticar atividade física, depois da cirurgia bariátrica, creio eu. Eu havia dito já, as atividades físicas leves, 30 dias, as atividades físicas moderadas, 60 dias, e as atividades físicas intensas com 90 dias. Pessoa que não quis se identificar pergunta sobre a questão do parar de beber bebida alcoólica e também de fumar, quanto tempo antes da cirurgia? E se isso contribui para que a pessoa ganhe peso? É uma pergunta muito oportuna, né? Porque nós sabemos que tanto o tabaco quanto a bebida alcoólica, eles comprometem a nossa saúde, e esse paciente bariátrico, ele já é um paciente doente do ponto de vista de comorbidades, juntamente se ele fizer uso de bebida alcoólica ou tabaco, ele agrava mais essas doenças associadas. Então, lembrando mais uma vez a proposta da cirurgia bariátrica, que é a mudança de estilo de vida para que a gente viva com mais qualidade, viva mais tempo, viva melhor, né? Então, eu acho que é necessário sim uma tentativa de parada de cigarro. Quando se fala da cirurgia em si, nós precisamos de no mínimo de 30 dias, o paciente precisa de parar de fumar 30 dias antes da cirurgia, devido ao comprometimento do cigarro durante o ato cirúrgico, e também da ingestão de bebidas alcoólicas devido à necessidade de dar um repouso para esse fígado, por causa da cirurgia. Então, uma vez o paciente operado, por que não realmente a gente mudar o estilo de vida? Né? A bebida alcoólica, ela é considerada hoje um elemento assim, inimigo mortal da cirurgia bariátrica. Nós temos uma incidência alta de alcoolismo, que gera em torno de 20%, devido assim à má orientação desse paciente do pós-operatório, a falta de entendimento desse paciente de qual é o compromisso dele para com a cirurgia bariátrica. Então, eu acredito que se eu fosse paciente, eu entraria de cabeça na cirurgia bariátrica e eu ia querer mudar o meu estilo de vida. Eu estaria parando de beber e estaria parando de fumar. A bebida alcoólica, ela não está proibida depois da cirurgia bariátrica. O paciente tem que ter entendimento de que ele precisa beber com ponderação, né? Porque senão você corre o risco de entrar no alcoolismo. A Carolina está perguntando aqui, boa noite, Samuel, parabéns pelo programa. Quanto tempo depois depois da cirurgia, a mulher pode engravidar? As mulheres podem engravidar normalmente após 1 ano da cirurgia bariátrica, é quando há uma estabilidade da perda de peso. Então, existe sim uma até dificuldade das mulheres engravidarem quando elas encontram dentro da obesidade grau 2, grau 3, devido à formação de
vários ovários policísticos, né? E um risco aumentado tanto para o feto quanto para a mãe quando esse paciente engravida quando é obesa. Após a cirurgia bariátrica, necessita de esperar no mínimo 1 ano para que esse peso estabilize e depois disso pode estar engravidando normalmente sem nenhum problema. Muito bem, antes de fechar esse bloco, eu vou pedir aqui na fechada, por gentileza, meu caro Carlos e Túlio, nós teremos aqui agora um pequeno depoimento do Laércio Viana, que é o gerente comercial da Unimed. Ele fala sobre a questão da portabilidade. Boa noite. Boa noite, Samuel. Boa noite aos telespectadores do programa Amostra Grátis da TV Candidez. A grande novidade que teve em 2019, em junho de 2019, foi uma publicação do ARN pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, aonde ela estendeu o benefício da portabilidade, que antes era somente para os beneficiários de plano de saúde individual e para os planos coletivos por adesão, que são de associações e sindicato, agora também para os planos empresariais, né, os planos coletivos empresariais. Existem algumas regras a serem seguidas, né, para que a pessoa possa fazer essa portabilidade, absorvendo todas as carências que ele já cumpriu no plano anterior. Esse é um grande benefício, uma das grandes novidades que aconteceu em 2019 nos planos de saúde, né, publicado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. Muito bem, um abraço para o Laércio Gomes e o presidente da Unimed, doutor Evangelista José Miguel. Nós vamos para o nosso último e breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta na sequência do programa de hoje. Hoje eu me abraço e me contento. Eu me dou colo. Hoje eu miro ontem e agradeço. Vislumbro adiante. Hoje eu me descubro e afago. E faço festa. Hoje faço colheitas e escuto o vento. E peço a Deus muito mais tempo, porque hoje é todo dia. Unimed Divinópolis, 30 anos. Sua saúde faz parte da nossa história. Nós anunciamos no segundo bloco, na próxima terça-feira, dia 28, a presença do médico psiquiatra Vladimir Costa e Silva. Ele está de volta num outro vídeo falando sobre essa próxima entrevista do Janeiro Branco. Boa noite, eu espero poder falar com todos a respeito dos transtornos emocionais, aquilo que atinge uma parcela muito grande da população. Cerca de 1/3 de todas as pessoas em algum momento da vida podem sofrer de um transtorno emocional. E eu quero ter uma conversa bastante esclarecedora e desmistificadora sobre o adoecimento emocional. Bom, espero a atenção de todos. Lembrando que o transtorno do humor será o nosso carro-chefe, mas vamos falar também sobre a questão de depressão, ansiedade e fobias. Claro. As dúvidas que surgirem eu tentarei esclarecer da melhor forma possível. Um abraço aí para o Vladimir. E para encerrar aqui esse nosso recado nesse último bloco, nós tivemos no finalzinho de dezembro a entrega das cestas básicas que foram arrecadadas com o grande evento do Prêmio Checkmate em Divinópolis. Essa foi a comemoração da coluna 267, 7 anos. Eu vou pedir aí ao Carlos que coloque umas fotos para a gente, por gentileza. Essa entrega de cestas básicas foram feitas diretamente para várias entidades em Divinópolis, né? E uma delas foi o Lions Club de Divinópolis, na pessoa do presidente Dias. Várias famílias foram beneficiadas. Pode passar a próxima. E evidentemente que linkou aí também o final do ano, né? Aí o Giovanni entregando para o nosso amigo Antônio Dias Filho várias cestas básicas. Foi uma ação muito importante e interessante e que contou inclusive lá com a participação do supermercado Rena. Grande abraço para o Giovanni e toda a equipe, parabéns aí por mais esse trabalho. De volta com a nossa entrevista ao vivo nesta terça-feira, com muito prazer a gente está recebendo hoje o médico cirurgião bariátrico Cláudio Roberto Almada, ele que é cooperado Unimed Divinópolis. O telefone daqui a pouquinho eu vou pedir até o Túlio que coloque pra gente, que é o 3214-7971. Muita gente querendo saber detalhes da cirurgia, muita gente querendo saber valor da cirurgia. A TV Candidez tem como modo não falar valor da cirurgia. Mas eu gostaria de perguntar ao Cláudio, está ali o telefone 3214-7971, sobre essa questão de valores. Hoje está acessível para as pessoas? O mais importante é sabermos que a ANS, a Agência Nacional de Saúde,
ela libera a cirurgia, né, para os planos de saúde bariátrica. Então, se você tem um plano de saúde, mais de 2 anos, que você sai da carência, que existe sim uma necessidade de cumprir essa carência de 2 anos, tem o IMC acima de 35, com alguma comorbidade associada, o plano de saúde, ele é obrigado a cobrir essa cirurgia. Então, esse é o melhor caminho, né, usando o sistema de saúde que nós temos para estar realizando a cirurgia bariátrica com tranquilidade. Muito bem. O telespectador aqui, Kleber, está mandando aqui uma pergunta. Olá, meu nome é Kleber, gostaria de saber quais são os efeitos colaterais da cirurgia bariátrica. Obrigado a todos e boa noite, parabéns pela entrevista. Tem efeitos colaterais? A pergunta, mais uma vez, é oportuna. É muito comum os pacientes perguntarem isso para a gente, né? A cirurgia bariátrica, ela já existe há muito tempo, né? Ela originou da gastrectomia, que era quando o paciente tinha uma doença maligna, um câncer de estômago, e realizava-se a retirada desse estômago. E esse paciente, às vezes, ele era obeso e, de repente, esse paciente estava magro, mais saudável, viveu mais. Então, por que não fazer isso no paciente obeso? Essa foi a evolução da cirurgia bariátrica. Então, nós conhecemos muito bem o que é o efeito da cirurgia a longo prazo, quais são as vantagens, as desvantagens. Na verdade, quando você é um paciente obeso mórbido, que carrega as doenças associadas à obesidade, os efeitos colaterais dessa cirurgia são só benefícios, né? Nós temos uma remissão completa dessas doenças, na grande maioria das vezes, e nós temos uma melhora da qualidade de vida desses pacientes. Então, eu vejo o efeito colateral dessa cirurgia como um grande benefício para o paciente que realmente tem a indicação de fazer a cirurgia bariátrica. Olá, Samuel, boa noite. É possível uma pessoa que fez a cirurgia bariátrica voltar a engordar novamente? Como eu havia dito, a cirurgia bariátrica é somente uma ferramenta, né, que nós propomos para que o paciente perca peso e consiga manter o peso perdido pelo resto da vida. Volto novamente à definição de obesidade, que se trata de uma doença complexa, multifatorial e de difícil controle. Então, quando esse paciente opera, ele está magro, porém, ele continua tendo uma doença que se chama obesidade. E naquele momento ele está com a doença controlada pela cirurgia bariátrica. Isso é muito importante, o paciente entender que existe um compromisso muito sério dele para com o procedimento cirúrgico. Muito bem, a pessoa que não quis se identificar, ela pergunta sobre a questão do preparo para a cirurgia bariátrica, se é um preparo muito pesado ou não. O preparo para a cirurgia bariátrica envolve a realização de vários exames, né, para a gente fazer uma avaliação geral desse paciente, qual o nível de saúde desse paciente, envolve o tratamento psicológico, envolve o processo já de reeducação alimentar. Então nós temos sim uma preparação que dura em torno de 2 meses, 3 meses. Os pacientes mais graves, eu já cheguei a gastar 1 ano para preparar o paciente para colocá-lo na mesa de cirurgia. São pacientes mais idosos, são pacientes com doenças graves, às vezes com cirurgias cardíacas anteriores, sequelados de AVC, tomando vários medicamentos. Inclusive, esses pacientes que até a idade máxima de 65 anos, pela ANS, Agência Nacional de Saúde, eles podem sim ser operados de cirurgia bariátrica, né? Quando um paciente desse realiza a cirurgia bariátrica com uma preparação bem feita, mesmo o paciente complicado, ele tem uma chance baixa de ter insucesso na cirurgia bariátrica. E evidentemente que nem todas as pessoas assistem a praticamente nenhum programa do começo ao fim, principalmente um programa de uma hora. Então várias pessoas estão fazendo aqui algumas perguntas que o cirurgião bariátrico Dr. Cláudio Almada falou no primeiro bloco,
Mas em respeito, eu gosto muito de repetir aqui essa pergunta. São 3 perguntas, 2 muito parecidas. Pergunto qual é o tempo da cirurgia hoje por videolaparoscopia e qual que é o tempo de recuperação. As pessoas querem saber, por exemplo, posso voltar a dirigir dentro de quanto tempo? Então vamos lá, 2 perguntas, né, diferentes. Eu vou responder mais algumas que são muito comuns no dia a dia, que os pacientes nos perguntam, né, na hora da alta hospitalar. Então, doutor, quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Se você exerce uma atividade trabalhista que não exerce esforço físico, esse paciente pode voltar a trabalhar com 1 semana. Né? Então, a recuperação é muito rápida. A cirurgia, o trauma cirúrgico hoje ele é muito pequeno devido à videolaparoscopia, que são 3 orifícios de 0,5 centímetros e 2 orifícios de 1 centímetro. Por esses orifícios nós passamos a câmara, passamos os instrumentos, os grampeadores e realizamos a cirurgia em 40 minutos. Então é um procedimento cirúrgico de uma baixa agressividade, um trauma cirúrgico pequeno, com uma recuperação muito rápida. Esse paciente vai para casa em menos de 24 horas. Hoje nós realizamos 5 procedimentos cirúrgicos, terminei o último procedimento por volta das 4 horas da tarde e amanhã por volta de meio-dia todos esses pacientes têm alta hospitalar para casa, podendo voltar às atividades trabalhistas em torno de 1 semana. Esses pacientes, eles no geral não tem problema com dirigir, 15 dias para dirigir na cidade, 30 dias eu peço para pegar asfalto, devido ao risco de fazer uma hipoglicemia e aí por diante. Bom, nós já estamos caminhando para o final dessa nossa entrevista desta terça-feira ao vivo, nesse 21 de janeiro, e eu gostaria de saber qual é o fechamento que você gostaria de dar nesse nosso bate-papo de hoje. O que de mais importante o telespectador que nos acompanhou nessa entrevista tem que saber sobre essa questão dos benefícios da cirurgia bariátrica? A questão da obesidade é uma questão que, se você é obeso, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um especialista da área. Não fique coletando informações avulsas, né? As pessoas às vezes emitem opiniões sem conhecimento de causa. Então, eu ouço muito, fulaninho falou isso, fulaninho falou aquilo. São coisas totalmente erradas, que a gente tem plena convicção disso, porque são pessoas que emitem opiniões sem conhecimento de causa. Então, procure um especialista da área, ouça o que ele tem para te falar, e depois que você ouviu, você vai e colhe mais dados através da internet, pesquisas, e depois disso, aí sim, você tem como se posicionar. Eu quero ir para a cirurgia bariátrica por causa disso, por causa daquilo, ou se não, eu não quero ir para a cirurgia bariátrica por causa disso, por causa daquilo. Então, se oriente através de um profissional que realmente é especialista da área. Porque só assim você vai tomar a conduta certa, se você vai operar ou não vai operar. Obrigado, doutor Cláudio, pela sua participação. Eu espero que, como nós estamos apenas começando o ano de 2020, que você não demore muito tempo para voltar, que volte logo, quem sabe no final, aí no segundo semestre, trazendo essas informações importantíssimas com relação à questão da cirurgia bariátrica. Isso é muito sério. Muitas pessoas não têm condições de emagrecer, né? Já foram várias dietas, várias receitas, vários exercícios e não conseguem. E encontram esse caminho da cirurgia bariátrica. E muitos procuram muito por causa das doenças que nós comentamos aqui, principalmente a questão do diabetes, hipertensão Sim. e colesterol. Muito obrigado mais uma vez pela presença e um grande abraço a toda a equipe, ao Renato e a Janaína. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade de estar aqui com você, Samuel, e estar esclarecendo aos telespectadores a respeito aí da obesidade mórbida, que é a nossa especialidade. Muito bem, vem aí Evandro Araújo e o Espaço Aberto. Eu lembro a todos que a reprise do programa você acompanha no sábado, a partir de 1 da tarde, aqui pela TV Candidez. E ao vivo é toda terça, a partir de 9 da noite. Para você, uma boa noite e até a próxima, se Deus quiser. Unimed
Unimed Divinópolis. Melhor custo para sua empresa. Mais benefícios para seus funcionários. Megscan, ressonância magnética ao seu alcance. TV Candidez. Aqui a cidade tem muito mais espaço. Fundação Jaime Martins, promovendo cidadania.